Boa tarde a todos e a todos. Vou fazer alguns comentários, trazer algumas outras informações e depois uma questão para cada expositor e vai dar também a voz ao público. Né? Bom, esse debate ele causa algum estranhamento em alguns momentos, algumas pessoas, né? Porque justamente pela questão que o Marcelo colocou, né? da justificativa que existe com relação à renda, né? Através do mérito do trabalho. Então, mas como assim você quer colocar, né? Roubar a riqueza do outro que trabalhou, né? Bom, o que tem por trás, na verdade, dessa discussão sobre a riqueza? É uma compreensão teórica de que o mercado, né, a economia de mercado, o sistema capitalista, ele não é eficiente na distribuição de renda, o que para mim é algo óbvio. Né? Seja quando a gente analisa a assimetria de poder que existe na relação capital-trabalho, né? Ou seja, o capital não está em igual condição do trabalho, né? Seja quando a gente analisa a tendência concentradora das próprias empresas, que ficam cada vez maiores, né? Os oligopólios globais, né? Seja na própria origem da riqueza, de onde vem a riqueza. Né? E isso, o trabalho do Tomás Piketty ajudou bastante, né, a ver essa questão da riqueza, do mérito. Né? Ele mostra, né, com uma série de dados, analisando desde 1700, de onde vem a riqueza. Né? E é interessante porque ele diz, né, prova que a riqueza não vem, o grosso da riqueza, ou seja, os mais ricos, né, não vem do trabalho, né, nem do mérito, nem do esforço. Né? Vem de herança, sobretudo. Né? E também, né, de expropriação. Né? Eu vou colocar alguns dados para vocês, né, que contribuem para o debate. Se você quiser abrir aí também, fica aqui. Pode colocar aquele gráfico ali, o terceiro. A terceira esse gráfico é bastante interessante, eu acho. O mais interessante do trabalho do Piketty, né, foi um dos livros mais vendidos esse ano. Ele mostra a relação de apropriação de renda, né, obtida pelo 1% mais rico devido à herança, né, e devido ao seu trabalho, faz essa conversão. Então, esse gráfico aqui praticamente reto é a apropriação de renda devido ao seu trabalho do 1% mais rico em relação aos 50% mais pobre. Tá? Ou seja, ele diz, né, que desde 1790 para cá, o 1% mais rico tem um padrão de vida 10 vezes superior aos 50% mais pobres. O outro gráfico, né, desculpa, a outra linha, o mesmo gráfico. A outra linha preta mostra os 1% mais ricos devido à herança, né, com relação também aos 50% mais pobres. A gente nota que, né, no período mais do século XIX, ali, né, era 27 vezes maior o padrão de vida dos herdeiros com relação aos 50% mais pobres. Cai, né, esse período foi de guerras, né, destruição do capital, né, e, sobretudo, aumento de tributação, e essa é uma questão interessante. E depois, né, depois de 1970, não por acaso, começa a aumentar novamente e se torna superior. Né? Ou seja, durante quase toda a história do capitalismo, as pessoas mais ricas não eram devido ao seu trabalho, mérito, esforço, e sim devido à herança. Tá? Pode passar mais um outro dado, vai passando. Esse dado é interessante, né? Que é a questão da tributação. Aquele período de queda foi quando aumentaram os tributos no mundo, né? Que foi basicamente no século XX, no início do século XX, tá certo? E a partir de 1910 começa a aumentar, até 1970 que para de aumentar. Né? Bom, nesse período, pessoal, né, durante esse período figurou também a era dourada do capitalismo, né? Que foi onde as pessoas passaram a viver mais, né? Teve avanços na biologia, né? Aumento do padrão de vida médio. Foi quando aumentou o imposto do mundo. Né? De 70 para cá, né, voltou a ter aumento da concentração, né, e parou de aumentar o imposto. Ao contrário, os impostos caíram. Né? Então, pode passar esse aqui. Né? A alíquota máxima de imposto de renda nos países, né, avançados de
20 né, até 70 e passaram a cair. Então, algo que o Piketty traz para nós, né, é que a questão da concentração de renda, né, é mais política do que econômica. O que aconteceu aqui, né, pessoal, nesse período? Foi um período de elevada intervenção do Estado na economia. O terrível Estado, né, na economia aumentou a intervenção do Estado, aumentou a tributação, né, e permitiu melhor educação, saúde, né, previdência, ganhos sociais, aumento da expectativa de vida, melhoria da vida das pessoas, etc, etc. Né. De 80 para cá, o Estado foi reduzindo, foi a égide neoliberal, né, e a concentração vai aumentando. Pode colocar mais um gráfico aí. Pode passar. Isso aí é a mesma coisa do imposto de renda, que é a mesma coisa, né? Aumentou e depois caiu. Né? Pode passar. Acho que esse aqui é a tabela que ele falou do imposto de renda. Eu não vou mostrar tudo, porque tem muita coisa aí, mas eu acho que está mais para cima. Mais para cima, mais para cima. Vamos ver mais. Pode, não é esse, não é esse. Não é esse. Esse aqui, tá? Esse aqui é a apropriação de renda, né, do 0,1% mais rico, que a gente falou, tá? Ao longo do século XX para cá, nos últimos 100 anos. Tá? Bom, caiu naquele período de elevação tributária, de guerras, né, crise de 29 e tal. Se manteve até 1980, que foi o período de menor concentração de renda, né, e passou a aumentar novamente. Né, a apropriação do 0,1% mais rico. Então, claramente, né, o que aconteceu aqui? Bom, mudança na economia mundial e na política mundial. Né, eu tive liberalização, né, e redução de impostos para os mais ricos. Foi isso. Né, e a partir daí a concentração de renda começou a aumentar e na projeção do Piketty tende a aumentar cada vez mais até 2030, nada sendo feito. Né? Então, o trabalho do Piketty é bastante interessante, né? Ele mostra esses dados, ele mostra que não é paranoia, né? Nem mistificação, isso é realidade, e que a concentração está aumentando, e também ele desmistifica a questão do mérito com relação à renda. Né? Então, acho muito interessante essa discussão, né? E no Brasil a gente vê uma narrativa de que se paga muito imposto, que na minha opinião é equivocada e falaciosa. Né? Os países que têm o menor padrão de vida pagam muito mais imposto do que o Brasil, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Né? Então isso é uma falácia, tá certo? Que evidentemente serve a interesses, né? Não sejamos ingênuos. Claro, né? Alguém quer pagar menos. Quem? Os mais ricos querem pagar menos, é óbvio, né? Mas na hora que as empresas querem a mão de obra qualificada, eles exigem que o Estado invista em educação, né? Mas eles não querem pagar imposto, né? Fazem desvios, né? Subterfúgios tributários que já foram expostos aqui. Então, dito isso, né? Não me alongar demais, eu vou fazer as questões que eu tenho para os expositores. Né? A primeira para o Catani, né, na verdade, é uma questão uma questão que eu tenho com relação ao trabalho do Catani, né, que é a visão, no caso que você colocou aqui, Catani, que o Brasil como um país rico, isso eu tenho uma certa dúvida, assim, né, até que ponto o Brasil é rico. Claro, a gente é a sexta, sétima economia mundial, com certeza, né? E, enfim, tem muita riqueza sendo produzida pelo PIB. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, a renda per capita no Brasil é em torno de 2.800, né? Que é muito mal distribuída. A riqueza no Brasil, né, a gente não sabe. Mas a gente, é evidente, né, que ela é mal distribuída, a gente não sabe os dados. Então, a minha questão para o Catani é o que você acha mais preocupante no Brasil? Né? Se a concentração da renda, né, que é elevada, certo? Que são aqueles dados, né, 10% da população se apropria de 40% da renda, ou se é a apropriação da riqueza, né, que é o estoque de capital que a gente não sabe, né, e que a minha intuição é que isso é pior. Tá certo? Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos,
com relação à riqueza. Né? Os 10% mais ricos detêm 72% da riqueza. Tá? Na Europa, que é mais civilizado, os 10% mais ricos detêm 60% da riqueza. Tá? E a gente sabe, a gente conhece os dados de renda do Brasil, mas não de riqueza. Então, qual é a sua preocupação maior com a renda ou com a riqueza? E para o Marcelo, né, uma questão mais de economia política, essa narrativa construída de que o Brasil paga imposto, sobre assaltados, etc., né, ao meu ver, como eu já falei, ela é útil para alguns. Né? Então, onde você vê, uma pergunta talvez difícil, mais de percepção, Marcelo, o maior exercício, né, dessa narrativa, dessa execução do poder real sobre a distribuição, né, de renda do país, de onde ela vem, né, qual é a principal construção, né, dessa narrativa ideológica? E aí eu passo a bola para você responder às suas propostas, né? Quais são os caminhos de desconstrução, né, dessa narrativa, né, que serve a interesses, além da política, porque pela política a gente viu, né, pelo que você mesmo falou com relação ao Congresso, ao financiamento público e tal, além da política, da eleitoral, né, qual é a forma de desconstrução dessa narrativa ideológica, né, apelando aí um pouco pro grande? Roda.